Por favor, abram suas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 18 até o 20. E eu quero falar com vocês hoje, e o meu assunto com vocês é falar sobre o poder da palavra. O poder da palavra quando nós abrimos a nossa boca e falamos. E eu quero basear essa minha reflexão a partir desse texto, na parte B desse capítulo, desse verso 18, diz assim: mas enchei-vos do Espírito, e no verso 19 diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero fortalecer lendo novamente esse texto, a partir do versículo 19, e eu quero que você preste atenção em algumas afirmações aqui de Paulo, falando entre vós com salmos. Olha que coisa interessante. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, e dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Esse assunto, ele não é muito falado, mas eu acredito que é do conhecimento de todos, que tudo que nós falamos gera um efeito, que pode produzir vida ou morte. E ninguém, absolutamente ninguém, está isento de ser alcançado por alguma palavra ou isento de dizer algo que pode causar vida ou causar morte. E é interessante, por exemplo, nesse lugar que eu estou aqui, falando para vocês, não é uma coisa fácil. É muito sério quando alguém pega o microfone para poder ministrar para vocês, porque dependendo do que eu falar para vocês, eu posso produzir vida em vocês, como também eu posso provocar e produzir destruição. Eu lembro que um dia, uma irmã ouviu uma palavra, e por conta disso ela se apropriou e estava disposta a abrir mão do seu casamento. E, infelizmente, no mundo gospel que a gente vive hoje, nós temos vários, a gente pode até chamar de profissionais aqui do púlpito, muitos pastores coaches, que tem uma galera sempre, assim, consumidora. E esses pastores acabam tendo público para isso. E elas se sentem realizadas porque ouvem palavras que acabam satisfazendo seus egos. E saem para viver, de repente, uma mentira, uma inverdade, e se frustram por conta disso. Por outro lado, ouvir sobre pecado, só sobre pecado, que você é um miserável, que você é um pecador, ouvir sem a graça, sem a misericórdia e sem a bondade de Deus, isso é terrível, é desanimador. Então a gente precisa, tudo que a gente precisa ouvir é aquilo que Deus quer falar conosco, porque os nossos ouvidos ficam sempre atentos, e isso vai regendo a nossa vida. E um ambiente fora dessa reunião aqui, todos nós estamos expostos, sujeitos a todo tipo de palavras. E alguém já disse, um ditado popular, que tem palavras que é melhor você ouvir aquilo do que você ser surdo, Mas o fato é que tem muitas palavras que acabam ferindo, machucando, ofendendo. E, claro, é melhor você ouvir isso do que ser surdo. Porém, no final de tudo, pode causar morte, destruição. Mas agora, por outro lado, como disse Salomão uma vez, a palavra dita no tempo certo,
a palavra certa, da maneira correta, é como maçãs de ouro numa bandeja de prata. Ou seja, é uma joia feita por encomenda. E como é bom ouvir pessoas que te animam, que te levantam, como é bom você ouvir pessoas que te fortalecem, que até te corrigem, mas visando um aproveitamento para edificar a sua vida. E eu não estou falando de alisar o ego, eu estou falando de pessoas que têm palavra de Deus, que é resultado e fruto de um relacionamento que ela tem com Deus. Então, quando ela abre a boca, ela abre para edificar, para alcançar as pessoas, para fortalecê-las. Eu não sei se vocês conhecem pessoas assim, eu particularmente conheço. Conheço pessoas que você senta aos pés delas e você é muito edificado com aquilo que elas falam, com aquilo que elas dizem, com as suas declarações, com os seus bons conselhos. Agora, por outro lado, eu conheço e já também convivi com pessoas que eram extremamente negativas. O tempo todo que estava com você era para falar e para reclamar, para murmurar. E ficar ao lado dessas pessoas é desanimador. E esse é o meu alvo hoje com vocês. É despertá-lo para essa realidade. Porque às vezes nós vivemos de uma maneira assim, tão comum, que nem prestamos mais atenção naquilo que falamos, se ofendemos do jeito que a gente fala, não estamos preocupados com as palavras, o tempo, o modo, e vamos vivendo uma vida assim. E às vezes a gente nem percebe que isso pode gerar destruição, principalmente para aqueles que são os nossos ouvintes sempre. E isso pode trazer consequências terríveis. Por isso que eu quero começar dizendo o seguinte: tome cuidado com aquilo que você fala, porque isso tem até consequências relacionadas à eternidade. Se você acha que eu estou exagerando, por favor, abra o texto no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 36. Que isso é o próprio Jesus dizendo. Diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Olha que coisa. Porque pelas tuas palavras, diga assim, pelas tuas palavras, mais forte, pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Palavra torpe, frívola. Isso, como eu falei, é Jesus que está falando. Preste atenção de verdade nesse texto. Seremos julgados, seremos condenados, absorvidos ou condenados pelas nossas palavras. E é tão interessante, se você notar, você vai lembrar que tudo que foi criado pelo poder da palavra. E disse Deus: haja luz. É o poder criativo, poder da criação pela palavra. Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Da mesma maneira, com essa palavra que sai da boca de Deus, nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. E não parece, mas quando nós abrimos a nossa boca para estar com as pessoas, nós temos o poder de construir e de destruir. Isso não gera um temor? Sim ou não? Sim ou não? Sermão da Montanha, no Mateus capítulo 5, versículo 21, diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Versículo 22, eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Observe bem o que o texto diz. Quem matar
está sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto e quem chamar de tolo, todos estão no mesmo nível, ou seja, sujeito à mesma penalidade, estão sujeitos a julgamento. Então, olha a importância que Deus dá até mesmo para os insultos. Olha como ele se refere. Há algum tempo, eu ouvi uma frase interessante. A internet deu voz aos tolos. Não sei se vocês já ouviram essa frase. Eu achei fantástico essa frase. Por quê? Porque existem pessoas que dão opinião para tudo, que sabem de tudo, conhecem de tudo. A maioria das pessoas hoje, por conta da internet, se tornaram especialistas em tudo. Qualquer assunto. Eu mesmo deixei de seguir algumas pessoas porque os camaradas sabem de tudo. Conhecem tudo, não tem dúvida de nada. Você nem pergunta, mas está ali. Acontece qualquer coisa, agora a pessoa está ali dando a sua opinião, dando a sua, falando acerca do seu conhecimento, e querem falar o tempo todo. Eu não sei se vocês conhecem pessoas assim, que para tudo tem uma resposta, para tudo tem algo a dizer. Uma pessoazinha chatinha, irritante, ou pessoazinha... E aí, quando você vai conversar e vai falar, você não quer nem... De repente, você só quer ser ouvido, mas a pessoa tem sempre algo a dizer. E, normalmente, essas pessoas acabam... Não sei se essas pessoas percebem, as pessoas começam a se afastar dela, porque elas têm tudo, sabem de tudo, conhecem de tudo. E o interessante disso é que, quanto mais uma pessoa fala de tudo e quer sempre mostrar o seu conhecimento, a opinião dela deixa de ser relevante para você. O conselho dela deixa de ser relevante. Porque no dia em que ela tiver algo a dizer, você não vai procurá-la, porque ela já está ali, acostumada àquilo. É assim ou não? Quando você vê uma pessoa que sabe tudo, você não vai buscar conselho. Não, esse cara está sempre falando, sempre querendo esbanjar sentimento, ou conhecimento, enfim. É ruim, é chato isso. E eu lembro, por exemplo, de pessoas que falam muito, que não param, o tempo todo está falando, e não para te ouvir, nem pensa. Eu lembro de um jovem que foi buscar um conselho lá em casa. Cara, eu vim aqui para buscar um conselho, falei, vamos embora. Aí tinha vários jovens lá. Jovem acaba se lidando com jovens, né? E eu sou jovem, estou sempre com os jovens, até para ter minha alma jovem, né? Eu me sinto mais novo, né? Mais vivo, né? Quando você começa a conviver com os idosos, você se sente mais cansado. Basta ter uma conversa com idosos, é só sobre doença, sobre remédio, sobre coisa assim. E aí eu falo assim, não, eu vou sair dessa conversa e falar assim, vamos conversar aqui, porque aí a gente fala das coisas mais atuais. E aí esse jovem chegou lá em casa e falou assim, cara, eu precisava de um conselho. Aí achei um local, fui lá para o meu quarto, e aí começamos a bater um papo. Na verdade, um papo não, ele começou a conversar sobre os problemas dele, começou a falar das dificuldades, das guerras que ele estava vivendo. Depois ele deu as respostas para tudo que ele precisava. Depois ele falou assim, cara, muito obrigado, foi bom. Foi literalmente assim, eu achei. E aí, André, perguntei como é que foi. Foi maravilhoso. Ele entrou, contou o problema, deu a solução e foi embora. Uma benção. Eu cuidava de um casal muito interessante. Na minha casa, anteriormente, era altos e baixos. E eu ficava na parte de baixo até para que André tivesse um pouco mais de privacidade ali em cima e a gente pudesse conversar de uma forma mais tranquila. E aí, de vez em quando, ela passava para ir para a cozinha, esse irmão estava falando. E aí ela voltava, ela estava falando. Depois ela passava para pegar outra coisa, ele estava falando. Aí ela um dia perguntou assim, quem é que discipula quem aí? Era literalmente assim. Por quê? Porque a pessoa gosta de falar, não para ouvir, não tem condição de aprender. Fala. Tem opinião para tudo. O maduro, por exemplo, não fala tudo o que pensa. Porque também quem fala muito, vem na cabeça e já vai falando. E a gente precisa tomar cuidado, porque nem tudo que vem no teu pensamento você deve falar.
maduro tem esse equilíbrio, esse poder essa qualidade de poder travar a hora que você tem que falar, quando falar, o que falar, para quem falar. Normalmente, aquele que é imaturo fala tudo o que pensa. E o que eu quero começar, é importante fazer algumas perguntas para você, é o seguinte: você já magoou alguém com as suas palavras? Hein? Sim ou não? Você já foi alvo dessas palavras? Já? Também você já foi alvo de alguém que, inspirado pelo Espírito Santo, ouviu e a sua vida foi tocada de uma maneira sobrenatural? Você também já foi um instrumento que abençoou pessoas? E eu quero agregar a isso o seguinte: nos dias de hoje, eu quero fazer um adendo, um acréscimo, que ao invés da gente pensar somente na fala, a gente pode dizer digitar, comentar. Porque tem gente até que não fala muito pessoalmente, mas no WhatsApp, quantas declarações de ofensa. Eu já recebi alguns assim, não precisava a pessoa falar, mas digitou, falou, pelas teclas de um smartphone. Ou de um iOS, sei lá. O fato é que hoje a gente pode agregar isso. E Tiago vai dizer que se você não freia a sua língua, ou se você não freia as suas teclas, você pode causar muitos problemas. A sua religião é vã. E às vezes nós dizemos até coisas que expressam a realidade, mas não era naquele momento, não era naquele tempo, e também não era daquela maneira. Então, meus irmãos, a partir de hoje, preste atenção naquilo que você vai falar, naquilo que você fala. Como você engordou hoje? Menino, você está gordinho, gordinha? Eu lembro de uma história, é interessante. O marido estava num litígio com a esposa e a esposa começou a detonar. Você é um irresponsável. Você não tem compromisso, você não tem responsabilidade. Você não consegue cumprir nem as suas obrigações. E ele recebendo aquilo e só pancada na cabeça. Não, porque eu não casei, foi para isso. Você me deixa infeliz e detonando. E aí ele para, olha para ela e fala assim: gorda. E ela ganhou o discurso rapidamente. Ou seja, uns 15 minutos ela ofendendo, ele só usou uma expressão: gorda, acabou. Ela ficou rendida. Por favor, pelo amor de Deus, não façam isso. Palavras ditas no tempo errado, da maneira errada, com a intenção errada. Murmuração. Eu gosto muito de um desenho, a maioria de vocês não conhece, é um desenho de Hanna-Barbera. Hard, a hiena, e Lipe, o leão. Ó vida, ó céus, ó azar, isso não vai dar certo, isso não funciona. Por um lado, a hiena extremamente pessimista e o leão Lipe otimista demais. Conhece gente assim? Hein? Que representa essa hiena aí, que reclama que tudo está ruim, tudo está péssimo. Israel não entrou na terra prometida por causa das suas murmurações. Queridos, se isso travou a entrada de Israel na terra prometida, vocês acham que Deus não vai reter as bênçãos para a nossa vida por conta das nossas murmurações, das nossas queixas? Vai sim. Que dia horrível. Minha vida não vai para frente. Eu estou um trapo. Minha vida não muda. Essas dores não me deixam. Só declaração horrível. Tem gente que já acorda desse jeito e vai dormir desse jeito. Não é horrível? E é interessante, queridos, que normalmente as nossas declarações estão alinhadas à nossa vida.
eu não tenho dinheiro para nada, eu não faço nada. E vai, me perdão da palavra, vomitando um discurso pessimista, negativo, de murmuração, de reclamação. Conhece alguém reclamão aí? Hein? Um amigo meu de infância dizia o seguinte: depois que inventaram está ruim, nunca mais ficou bom. É verdade, nunca mais ficou bom. Então, gente, irmãos, fecha essa matraca. Toma cuidado com o que você diz, com o que você fala. Esse texto que a gente leu, Efésios 5, 18 ao 20, ele fala assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, só abra de fato a boca para declarar as verdades de Deus na sua vida e na vida das pessoas. Aprenda isso. Olha, é muito interessante quando você começa a declarar bênçãos sobre a vida das pessoas. E eu não estou falando aqui de alisar ego de ninguém, mas eu estou falando da importância de você ser bênção para outras pessoas. Só abra a boca para declarar essas verdades. Eu não sei se vocês lembram, acho que vocês vão lembrar, claro, duas passagens que envolveram Jesus, que para mim são passagens fantásticas. A primeira é quando Jesus, algumas mães queriam trazer os seus filhos para que Jesus pudesse orar por elas. E os discípulos não estavam permitindo. E aí Jesus repreende os discípulos, traz essas crianças até ele e as abençoa. Vocês lembram desse texto? Depois de um tempo, Jesus ele teve fome, ele teve fome, ele avista uma figueira. E aí, quando ele chega perto, ele não vê fruto. E ele, então, amaldiçoa aquela figueira. E ela secou da raiz até o final. O que a gente aprende com isso? Aquela mesma boca que abençoou, foi a mesma boca que amaldiçoou. Trouxe bênção e morte. Isso é muito importante para todos nós. Porque nós podemos, mais uma vez eu quero deixar claro, podemos produzir vida e podemos produzir morte. Amém ou misericórdia, né? E com a boca se faz confissão para a eternidade. E eu quero chamar a tua atenção porque possivelmente algumas pessoas podem estar destilando veneno sobre as pessoas. No trânsito, gente, recebe uma fechada e aí é desgraçado, miserável. E por aí vai. E é interessante que Tiago fala isso, que da boca de um santo, ele não pode destilar bênção e maldição, água doce e amarga. E muitas pessoas no trânsito começam a amaldiçoar, infeliz, maldito, e por aí vai, declaram palavras. Há poder nas nossas palavras. A palavra branda desvia o furor. Eu lembro que não foi nem fechada. Eu dei seta e passei. Quando eu passei, vinha um motoqueiro ali no corredor. E ele sentiu agora, ele ficou irado, aborrecido demais comigo, começou a me xingar, e foi embora. Só que ele não se contentou com isso, ele diminuiu a velocidade e veio na minha direção, deixou que eu me aproximasse dele. E surgiram vários pensamentos na hora. Eu fui tentado, né? Vários pensamentos, o que eu vou fazer? Esse cara vai querer me agredir. E detalhe, o único erro foi que eu dei a seta, vi e mudei. Eu não coloquei em risco, mas ele se sentiu ameaçado. E aí, quando ele veio, eu falei assim, e esses vários pensamentos, eu falei, o que eu vou dizer?
Mas o Espírito Santo, que ele nos socorre, eu baixei o vidro, quando ele chegou perto de mim, eu falei assim, estiquei a mão e falei assim, perdão, cara. Nem falei desculpa, falei, perdão. De repente eu vi o semblante dele, que acho que ele estava até sem, ele estava sem capacete, o semblante dele mudou, aquele ar de fúria ele diminuiu, ele olha e fala assim para mim, pô, quando você der seta, não entra rápido não. Aí eu, novamente, perdão. Ele ficou desconcertado e foi embora. A palavra branda desvia o furor. Eu sei que eu fui socorrido pelo Senhor naquele momento, porque eu não sabia o que fazer, porque ele veio, de fato, querendo um problema sério. Mas o Espírito Santo me lembrou desse texto na hora. E aí, o que saiu da minha boca foi um momento de quebrantamento, de arrependimento. E às vezes o diabo usa pessoas para destruir a nossa fé, com palavras. Vocês lembram de Jezabel? Lembra de Elias? Logo em seguida, depois dele ter matado aqueles profetas todos, Jezabel fica sabendo e ela promete que os deuses a castigassem com todo rigor, se até aquele momento, aquele dia, aquele horário, ela não fizesse com ele aquilo que ele havia feito com seus profetas. Aquela palavra acabou fazendo com que Elias se escondesse numa caverna, fugisse amedrontado. Mas por quê? Porque o diabo queria roubar a fé e usou palavras, ameaças. Mas a mesma palavra, a palavra que fez com que ele entrasse numa caverna, o nosso Deus foi até aquele local, naquela caverna, e o tirou dali com a palavra. Elias, o que você está fazendo aí? Sai daí. E ele se sentiu agora, impulsionado agora pelo mesmo poder que o usou anteriormente para destruir aqueles profetas. E agora ele se sente revigorado, renovado, porque agora o escutou, ouviu a voz do Senhor. Médicos, eu respeito muito, mas pensa num ambiente que se você não guardar o teu coração, se você não guardar a fé, as palavras que saem ali, dentro de uma consulta, é possível que você saia dali de um diagnóstico que nem foi ainda confirmado. Dependendo do que o médico fala para você, você chega em casa e diz assim, mulher, só tenho 6 meses de vida. Sexta-feira, eu e Breno fomos numa consulta. E aí o que a gente escuta, cada palavra que saía, depois eu conversei com o Breno, repreende em nome de Jesus, não deixe isso entrar, porque isso vai destruir a tua vida. Agora, ele é ruim, o médico estava ali com mal intencionado. Não, ele estava falando daquilo que lhe é propício. Mas a questão é que se você não guardar o seu coração, você pode sair dali destruído. Provérbios capítulo 4, versículo 24, diz assim, desvia de ti a falsidade da boca e afaste de ti a perversidade dos lábios. Cuidado, meus irmãos, com o que você fala, cuidado com as palavras. Me diz uma coisa, vocês levam a sério as palavras que saem da sua boca? Levam a sério? Eu acho que a partir de então vão começar a levar mais sério. Eu tenho certeza disso. Nossas palavras são vida e saúde para todo o corpo. De maneira que vigiem suas palavras. Passe a corrigir suas declarações. E aqui vai um conselho, tá bom? Eu já falei isso. Observe a vida das pessoas. Está sempre alinhada com aquilo que elas falam. Sempre vai ter um alinhamento. Se a pessoa vive destruída, normalmente o que sai da boca dela é isso aí. Está sempre alinhada. Assim acontece na vida de algumas crianças. E uma criança que ouve o tempo todo, você é terrível, você é rebelde, você vai ser igual a seu pai. Aí ele fala, não, pai, aí não, mãe, aí a senhora está exagerando. Mas a verdade é que muitas vezes os pais não têm muito cuidado com aquilo que confessam sobre seus filhos.
jovens muito fragilizados. Hoje a gente tem percebido isso. E no mundo que a gente vive, onde os jovens são extremamente fragilizados, muitos deles estão em condições caóticas por aquilo que ouviram dos seus pais. Confissões, declarações dos pais, que afetam, que vão penetrando, vão vulnerabilizando, vão criando raízes ali, raízes de amargura. E as nossas crianças crescem, os nossos jovens crescem ofendidos, magoados, sem muita perspectiva, porque guardam isso com palavras que ofendem, que machucam, que entram, sem perspectiva de futuro. Jovens que não têm certeza de nada por conta de palavras. E o correto a se fazer? De suas palavras, Deus, Ele revela a sua vontade para as nossas vidas. Da mesma maneira, Deus tem algo a dizer sobre cada situação que enfrentamos em nossas vidas. Se nós temos sempre algo a dizer, esse é o grande problema. Muitas vezes nós não estamos dispostos a ouvir o que Deus tem para dizer. E aí nós temos respostas para a vida, para a saúde, para tudo, para o trabalho. Nós temos respostas e temos palavras para dizer sempre. Só que a gente não para ouvir Deus, porque Ele tem algo sempre a dizer, em qualquer situação das nossas vidas, em qualquer questão que enfrentamos, Ele tem sempre algo a dizer. E as suas palavras sempre vão produzir vida, saúde, vão produzir libertação, quebrantamento, mudança. Está aí algo que, de fato, a gente tem que deitar o nosso ouvido, inclinar os nossos ouvidos para ouvir aquilo que sai da boca de Deus. E eu acho que nós devemos prestar mais atenção naquilo que sai da boca do nosso Senhor. E, de repente, a gente fala demais, e fala muito, e o tempo todo. E não dá tempo de ouvir aquilo que sai da boca de Deus. E é por isso que, às vezes, as coisas não mudam. Então, nós precisamos saber também a seriedade da declaração das nossas palavras. Elas podem produzir vida ou morte. Normalmente, nós agimos de acordo com as nossas palavras. Por quê? Porque falamos daquilo que está cheio no nosso coração. Por outro lado, as nossas palavras podem determinar o nosso destino. Isso é um fato. E é interessante, meus irmãos, que até mesmo para sermos alcançados, a Bíblia nos instrui, nos fala que você precisa confessar Jesus como Senhor, confessar com a tua boca, declarar isso, para você ver o poder que tem. É claro que isso está imbuído de fé no coração, não adianta, não são palavras vãs, palavras ocas, mas são palavras que são procedentes de um coração genuíno. Então é importante, de fato, a gente dar atenção àquilo que a gente fala. E outra coisa que eu acho que vale a pena a gente considerar é se você foi alvo dessas palavras. Você que talvez carregue alguns resultados negativos de palavras que foi ditas para você há muito tempo, palavras malditas, você tem o poder de destruir os dados inflamáveis do maligno. Você precisa rejeitar essas palavras em nome de Jesus. Você tem que quebrar isso dentro de você. Isso não pode ficar regendo a sua vida pelo resto da sua vida, da sua existência. Você não pode ficar aprisionado por aquilo que declararam sobre a tua vida. Quando você tem um Deus que declarou outra coisa a teu respeito. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, prossigamos para o alvo. São palavras de Deus que devem reger a nossa vida a partir de então. Porque muitas pessoas estão aprisionadas por aquilo que foi dito. E tem coisas que não tem mais como reaver, restaurar. E aí você vai ficar travado, vivendo uma vida desse jeito, sem prosseguir na sua jornada, na sua caminhada, que Deus te proporciona um novo tempo, uma nova existência, a partir do novo nascimento. Então, se aquilo ainda está dentro de você, você tem o poder de destruir o poder dessa palavra, amém? Amém, meus irmãos? Todas essas palavras malditas, negativas, que foram direcionadas para você,
Em nome de Jesus, quebra isso. E se você proferiu isso, você deu palavras de destruição, está na hora de você procurar essas pessoas, pedir perdão, restaurar, confessar o teu pecado e quebrar o efeito de cada uma dessas palavras. E eu quero fazer um paralelo das palavras que saem da nossa boca e aquelas que saem da boca de Deus. Se puser as palavras de Deus em seu interior, elas sairão do seu coração. O que tiver lá dentro vai sair. Pode sair bênção ou maldição. Pode sair doçura ou ódio. Pode ser amor ou rancor. Depende daquilo que você vai deixar sair. Se você é guiado pelo Senhor, você vai ter palavras de bênção, de vida, de salvação, de restauração. Mas se o teu coração segue mal, segue governando, vai ser palavra de rancor, de ofensa, de dor, de murmuração. O que estiver lá dentro vai sair. E nós temos esse Deus dentro de nós. Temos a palavra de Deus encarnada dentro de nós. Jesus é a palavra, Ele é o verbo. Esse verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nós estamos repletos e cheios da palavra de Deus, palavra de vida, palavra de restauração, palavra de salvação, palavra de cura, palavra de libertação. Nós estamos repletos de palavras que podem abençoar as pessoas, levantar as pessoas. A palavra de Deus, eu não estou falando de qualquer palavra, também não estou falando de alisar o ego, eu estou falando da palavra viva que é Jesus, que está dentro de nós. Então precisamos de duas coisas nesse primeiro momento. Primeiro, desfazer, ter uma mudança, ter um arrependimento, uma mudança de mentalidade. E tirar esse dissabor, esse envenenamento dentro de nós. Tiago fala que a língua é esse leme que dirige a nossa vida. E ninguém pode frear isso. Mas você pode. Por quê? Porque nós temos Jesus dentro de nós. Então, chegou o momento de que, naquele que nasceu de novo, que tem a vida de Deus, que tem o Espírito Santo, poder declarar palavras de cura, de libertação, de restauração. Gente, se eu contabilizar quantas vezes eu maldisse, eu declarei palavras que ofenderam pessoas, machucaram pessoas, dentro de um relacionamento conjugal, com os filhos, relacionamento familiar, relacionamento do trabalho, no meio da igreja, quantas ofensas, quantas palavras ditas que não deveriam ser ditas, ou palavras que deveriam ser ditas, mas não daquela maneira, não naquele tempo, não naquele momento. E o que nós precisamos entender e compreender é que há poder nas nossas palavras. Decida você aquilo que vai ser exteriorizado. É você que vai decidir. Controle nós temos. O problema é quando a gente se ira, se aborrece, quando alguém nos ofende, e aí a gente não tem papa na língua. E aí fala o que dá na telha. Não importa se isso vai machucar ou não. E o pior disso tudo é quando, mesmo com consciência de que você errou, você não tem a humildade de voltar atrás e desfazer toda a palavra. Quanta coisa, quantas ofensas. E às vezes a gente faz sem perceber, porque estamos tão acostumados a esse tipo de declaração, de fala, que ao menos percebemos quanto mal nós fazemos, quantos venenos nós destilamos sobre a vida das pessoas. E isso, de fato, nós precisamos rever e reaver. A palavra, queridos, se a gente não tomar cuidado, até a entonação, o jeito que você fala, você vai machucar e vai seguir ferindo pessoas. Vocês entenderam essa palavra em nome de Jesus? Amém. Eu quero que vocês fiquem de pé, por favor. Temos uma canção?
Olhe para mim. Eu já encerrei a palavra. Quando você, ao longo da vida, você comete muitos erros, você começa a prestar atenção na sua vida, na sua existência, no seu dia a dia. E eu, sabe, não foi por conta só daquilo que Deus vem comunicando ao meu coração, que já há algum tempo que eu venho meditando, mas é que eu venho percebendo ao longo da minha existência, de que muitas coisas que eu disse, eu magoava e fazia isso. É muito propenso o homem ser grosseiro. Essa natureza do homem, o homem acaba ofendendo e machucando a esposa, os filhos. Não quer saber. E cada vez mais eu tenho buscado ter cuidado com aquilo que eu falo. É claro que eu estou longe da perfeição, estou longe de verdade daquilo que o Senhor espera de mim. Eu ainda preciso encher o meu coração com a palavra de Deus, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. E eu quero poder estar sempre com as pessoas e ter algo a dizer no tempo certo, da maneira certa, e quando eu tiver que falar, para que as pessoas sejam abençoadas por aquilo que vai sair da minha boca. Quero ter palavras de bênção, de edificação. Eu quero que, de fato, eu possa aconselhar as pessoas e que elas recebam vida. E eu preciso cada dia mais corrigir o que eu falo, quando falar e da maneira. Isso é para toda a vida. Para toda a vida. E é isso que eu quero dizer, é isso que eu quero dizer para vocês. Tome cuidado. Seja um instrumento de vida e de bênção. De bênção mesmo para as pessoas. Mas é possível que tenham pessoas aqui hoje que precisam de verdade. Primeiro precisa reconhecer de que não tem sido um instrumento de Deus como deveria ser. Fala de uma forma impensada, é grosso, ofende. E existem pessoas também que foram feridas e machucadas. Há poucos dias eu conversando com um rapaz, que ele carregava, e eu falo carregava porque nós testemunhamos daquilo que Deus estava fazendo na vida dele, e ele começou a quebrar isso, de todas as palavras que foram ditas e ouvidas, que ele ouviu e que foram ditas a ele, que isso ele foi carregando no seu coração. E ele já é um jovem, então eu fico imaginando quantos anos ele carregou isso. Vamos orar então? Eu quero te dar essa oportunidade para você que de fato entende que precisa dessa mudança. É alguém que murmura o tempo todo, que se queixa, que não tem cuidado no falar, mas que precisa se arrepender. Eu quero que você venha aqui em nome de Jesus. E você também que carrega o peso de palavras que marcaram você. Te machucaram e você não consegue ser livre. Eu quero trazer à memória o que te traz esperança. A palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus é uma palavra que produz libertação, que quebra as cadeias. E em nome de Jesus nós vamos orar aqui para que essas palavras que você carrega, elas sejam quebradas em nome de Jesus. Você seja livre para seguir a sua jornada, a sua vida. As palavras ditas não irão mais governar você, em nome de Jesus, não vão. Venha com toda a liberdade. Feche seus olhos, por favor, você que está aí no seu lugar, e comece a orar por essas pessoas, por esses irmãos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar junto com os meus irmãos, para que toda palavra maldita, toda palavra iníqua, toda palavra de maldição, de cadeias,
toda palavra que de alguma maneira penetrou na alma, no coração desses meus irmãos e que construiu uma barreira, construiu, Senhor, raízes de amargura. Senhor, mas nós declaramos frustradas, quebradas, desfeitas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, junto com o novo nascimento, vem a libertação de todo o cativeiro. E a Tua palavra declara que quando nós conhecêssemos a verdade, essa verdade nos libertaria. Pai, todos os nossos irmãos que estão aí, ó Deus, podem se apropriar dessa verdade, Senhor, para que sejam livres, ó Pai. Livre de tudo aquilo, Pai, que eles carregam, Senhor, de todo envenenamento produzido, Senhor, por essas palavras. Mas nós queremos declarar agora que sejam livres em nome de Jesus, que essas palavras não produzam mais efeitos, que não ditem mais a vida deles, não venham reger mais, ó Pai, o futuro delas em nome de Jesus. Que sejam quebradas no mundo espiritual, todo o efeito negativo caia por terra em nome de Jesus. Por outro lado, nós queremos declarar, Senhor, palavras de vida, de saúde, de paz, de esperança, de libertação. Chamamos sobre ele a Tua bênção, a Tua paz, Senhor, um novo tempo, um recomeço, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, que é o próprio Jesus, possa fluir de dentro deles em nome de Jesus e jorrem de dentro deles como um rio, Senhor, para poder abençoar outras pessoas. Em nome de Jesus, que os lares dessas famílias sejam alcançados, que as casas, Senhor, pai, mãe, irmãos, parentes, Senhor, em nome de Jesus, sejam plenamente restaurados, Senhor. Que essas pessoas, Senhor, que os Teus filhos sejam um instrumento de bênção, Senhor, em nome de Jesus. E não permitam mais, Senhor, que nenhuma palavra maldita, Senhor, venha vulnerabilizar a sua fé, Senhor. Nós queremos, Pai, declarar vida, saúde, cura e libertação para a glória do Teu nome. Eis aí, Senhor, os Teus filhos, e nós queremos Te louvar por isso, Senhor, porque sabemos que Tu tens palavra de vida, palavra de libertação. Só Tu tens palavras de vida, Senhor, porque Tu és a própria vida, e em Ti somos mais que vencedores em nome de Jesus. A Ti a honra, a Ti a glória, Senhor. Obrigado, Senhor, porque um dia nós ouvimos palavra de libertação, nós ouvimos palavras de cura, palavras, Senhor, que nos restauraram, Senhor, palavra de santidade, Senhor. Nós recebemos palavras, Senhor, que realmente mudou a nossa existência. E se nós somos nova criatura, foi resultado de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ao Senhor a glória, ao Senhor a honra, ao Senhor o louvor, ao Senhor nossos aplausos, ao Senhor nossas palavras de júbilo, de exaltação. A Ele que é dono e é digno de receber a nossa adoração e o nosso louvor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia!